Quando se torna patológico? Quando o corpo mostra falha do pelo. Caiu o pelo naquela região e tem uma falha, isso é patológico. Você levar o seu animal no veterinário para que seja identificado se aquela queda de pelo é por alguma doença fisiológica ou se é alguma doença emocional. Qual seria a doença emocional? Hoje vamos falar de perda de pelo. Eu vejo muita gente na internet a perguntarem se é normal o meu gato a perder muito pelo. E por isso eu tenho uma convidada muito especial, Laís Barbosa. Ela é médica veterinária, está-se a especializar em medicina felina e é apaixonada por comportamento felino. Laís, quantas pessoas no teu gabinete te perguntam se é normal ou não a queda de pelo no seu gato? Olha, é uma rotina bem comum eu encontrar pessoas que me questionam sobre queda de pelo, não só no consultório, na vida. Qualquer pessoa que sabe que eu sou veterinária, que eu trabalho com gato, uma das primeiras coisas que vem questionar é: meu gato perde muito pelo, isso é normal? Tem algum problema? Então, assim, no consultório, inclusive, já atendi muitos casos de animais que chegam comigo e a principal queixa, né, é queda de pelo, é uma falta ali aparente, então é bem recorrente. Primeiro, a gente precisa conseguir identificar o que é normal e o que não é, né? O que é de fato um problema de pele e o que não. A queda de pelo é comum, até porque o pelo, assim como o cabelo humano, tem um ciclo, né? Ele nasce, cresce e morre, e quando morre ele cai. E o que acontece? Esse pelo que morre, ele fica ali junto com os outros pelos que estão nascendo e depois acabam caindo pelo chão e tudo mais. Isso é completamente normal. Inclusive, dependendo do ciclo de crescimento do pelo, existem gatos que têm uma queda de pelo muito maior do que outros. Só que a gente precisa conseguir diferenciar até que ponto isso é ok e até que ponto isso se torna patológico. Quando se torna patológico? Quando o corpo mostra falha do pelo. Caiu o pelo naquela região e tem uma falha, isso é patológico. Se não tem falha, se você não percebe a falha no pelo do animal, não é patológico, é normal. Quais são as doenças que podem originar? Então, nós precisamos primeiramente diferenciar as patologias fisiológicas do organismo e as patologias emocionais, né? Das patologias fisiológicas, a gente consegue identificar isso lembrando que, né, no acompanhamento veterinário, a gente consegue identificar doenças endócrinas, que seria o hiperadrenocorticismo, o hipertiroidismo, né? São as doenças dermatológicas também, dermatite alérgica, picadas de ectoparasitas, as doenças fúngicas, as doenças por ácaro, que são as sarnas, ou então a atopia, né, que é a alergia. Temos também algumas neoplasias que podem serem caracterizadas inicialmente por queda de pelo em determinadas regiões. Temos também distúrbios autoimunes. Então, assim, é necessário você levar o seu animal no veterinário para que seja identificado se aquela queda de pelo é por alguma doença fisiológica ou se é alguma doença emocional. Qual seria a doença emocional? É a alopecia psicogênica, né? Que se dá através de problemas por estresse que levam à ansiedade. Faz algum exame específico para identificar essas doenças? Sim. Então, assim, de acordo com o que é falado, né, de apresentação dos sintomas do animal, a gente consegue avaliar que tipo de exame a gente precisa pedir. Se a desconfiança é de uma doença dermatológica, podemos fazer um raspado, podemos fazer uma cultura fúngica para identificar se está se tratando de um ácaro, se está se tratando de um fungo, ou se é uma atopia, que no caso é alergia, né? Ou então exames de sangue, de funções enzimáticas, de funções endócrinas, para verificar se a doença tem algum fundo autoimune, se tem algum fundo endócrino. Então, assim, a gente tem no consultório mecanismos para identificar que tipo de doença fisiológica é aquela. Descartando todas as possíveis doenças fisiológicas, batendo o martelo de que não é nenhuma doença fisiológica, não é uma doença autoimune, não é uma doença dermatológica, a gente consegue entrar
no quesito comportamental. E também identificando tudo que há em volta do animal, né? O meio em que ele vive, que nos ajuda também a entender que tipo de patologia estamos falando. A gente chama de alopecia psicogênica, né? Que ela geralmente tem uma origem de estresse que acaba desenvolvendo para uma ansiedade generalizada. E daí o que acontece na alopecia psicogênica? O animal, ele escolhe alguma parte do corpo para fazer ali uma lambedura excessiva ou se coça excessivamente, porque aquele lugar onde ele está fazendo a lambedura excessiva, ele está sentindo algum tipo de prazer, que no caso é uma fuga do estresse todo que ele vem vivendo, da ansiedade, e ele foca naquele lugar. Então, a gente tem também aí identificado um TOC, né, um transtorno obsessivo compulsivo, que é da lambedura excessiva, por conta de estresse e ansiedade. Então, ele acaba desenvolvendo essa alopecia psicogênica porque ele lambe excessivamente, se coça excessivamente e acaba perdendo pelo. E fica ali uma falha, né, no pelo. Para quem quiser descobrir mais o que é o transtorno obsessivo compulsivo, vou deixar aqui em cima o vídeo que eu fiz com a Laís também, que falamos descritivamente todas as doenças que podem, vocês podem pensar que é normal, mas afinal que não é. Por exemplo, o gato a mamar no tecido, que eu vejo muita gente na internet a pensar que ele é fofinho, que é uma imagem muito queridinha, mas que pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, ou mesmo o gato a comer o tecido, ou plástico, que é chamada a doença da pica. Portanto, vão ver esse vídeo, é super importante. Se tu não sabes se o comportamento do teu gato é normal ou é obsessivo, vê esse vídeo. Em última instância, podes sempre consultar esse veterinário. E mais, todas as descrições ou os recursos que foram ditos nestes vídeos vocês podem encontrar na descrição. Portanto, um link direto para esse vídeo e algumas anotações e onde podem encontrar a Luísa e a mim. E já agora, diz nos comentários qual é o teu maior desafio atualmente com o teu gato. Se é, vais ter um gato novo, eles estão a lutar, eles estão ele morde os teus calcanhares, o que for, vocês escrevam nesses comentários, porque assim a gente vai fazer um vídeo sobre isso, ok? Se o gato, dependentemente da origem, se é natural ou se é patológica, alguma coisa que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Sim, então, assim, tanto na questão de doenças fisiológicas quanto na questão das doenças emocionais, a gente pode evitar. Como? Fazendo acompanhamento veterinário, né, periódico, para verificar se o animal não está apresentando alguma predisposição a alguma doença fisiológica, deixar o animal livre de ectoparasitas, deixar o animal livre de ambientes insalubres, deixar o animal sempre protegido, né, contra sarnas, contra ácaros e fungos. E também, quanto à questão da alopecia psicogênica, que seria a patologia emocional, a gente pode evitar deixando o animal livre de estresse, livre de medo, livre de dor, investir em enriquecimento ambiental para o animal, investir em enriquecimento alimentar, investir em recreações, para evitar que esse animal entre em estado de estresse e, consequentemente, estado de ansiedade. E também gatificar essa casa, que é enriquecimento ambiental, que passa, não sei se vocês conseguem ver ali arranhadores, tem ali ali uma madeira que vai dar ao armário que só o gato pode acesso, ou especialmente partilham a sua casa com cães e gatos. Se o cão estiver mais agitado, o espaço vertical é onde o gato vai se sentir seguro. É super importante para pessoas que têm na sua casa diferentes tipos de animais. Lembrem-se, o cão e o gato, apesar de serem animais, eles falam linguagens diferentes. A sua comunicação é totalmente diferente. Quando as coisas acontecerem, o que é que a gente pode fazer, Laís? Precisa identificar a origem do problema, né? Identificar se a doença, se a patologia é fisiológica ou se é uma patologia emocional. Identificando como patologias fisiológicas, o médico veterinário vai instituir o tratamento mais eficiente, né, de acordo com a doença, e resolvendo o problema de base, a gente resolve os problemas consequentes, que seria, no caso, essa queda de pelo, causa alopecia. Em se tratando de uma doença emocional, que é a alopecia psicogênica,
a gente entra com terapia comportamental e enriquecimento ambiental, enriquecimento vertical, recreações, tirar o foco do estresse, se for o caso de um estresse pontual, né? No caso, retirar os estímulos de estresse, entrar com, às vezes também se faz necessário entrar com uma terapia medicamentosa, tá? Existem Uhum, medicamentos que funcionam muito bem para questões de ansiedade que levam à alopecia psicogênica. Isso o médico veterinário uhum, que estiver acompanhando vai identificar se há necessidade ou não. Lembrando que nunca mediquem os seus animais por conta própria, independente do motivo, independente da causa, independente do problema, sempre com acompanhamento veterinário. E se tratando de doenças emocionais, também é muito importante a gente não medicar os animais por conta própria, porque a gente está falando de medicamentos que são muitas vezes tarja preta, medicamentos que têm consequências, então a gente sempre precisa desse acompanhamento veterinário, independente se é um problema fisiológico ou se é um problema comportamental, tá? E uhum, assim, quando o caso da queda de pelo não é tão grave a ponto de causar alopecia, que no caso é só uma queda de pelo normal uhum, e que você se incomoda porque juntar muito pelo na casa, faz muita sujeira, a gente pode resolver de uma maneira simples, que é a escovação. Porque, como já foi falado, o pelo tem um ciclo, né, de vida. Ele cresce, ele nasce, ele cresce e ele morre. Então, assim, esse pelo que morre, às vezes ele não sai na hora que tem que sair para o chão e fica acumulado ali no corpo do animal. Se você resolver criar uma rotina de escovação, semanal, 2 vezes por semana, você vai diminuir muito esses pelos que você encontra no chão, fora que você vai diminuir a possibilidade do animal ingerir esses pelos, causando ali a bola de pelo dentro do organismo, que é o tricobenzoar, que a gente chama. Então, assim, a escovação é simples, você pode fazer rapidinho, às vezes como forma de carinho, uma escovinha, verificando que tipo de escova o seu animal gosta, e daí você evita esses pelos que ficam espalhados pela casa, né? Lembrando que, em caso de uma queda de pelo normal, que não é patológica, que não causa a falha, né? E assim, a gente precisa tomar atenção para isso, uhum. porque se é uma coisa que acontece normalmente, acontece sempre, acontece muito. Então, às vezes, o pelo que caiu ali, que morreu, não está no chão, está no corpo do animal, ele vai fazer a sua limpeza, sua autolimpeza se lambendo, ele vai engolir aquele pelo. Isso pode causar problemas futuramente, né? Então, assim, a gente tem que atentar para o que não é patológico, para o que é patológico, para todos os tipos de coisas que incomodam a gente, incomodam o animal com relação a pelo e tomar os devidos cuidados, sejam eles para evitar doenças fisiológicas, sejam eles para evitar as doenças emocionais e sejam eles para evitar que o animal simplesmente engula aquele pelo e se torne um problema maior. Uhum. A escovação diária é mandatória para os gatos de pelo comprido. A Misty, que é a minha gata, ela tem pelo curto, mas eu escovo todos os dias e todos os dias isto fica cheio. E ela tem pelo Nossa, curto. como que E é? Se você imagina, escova todos os dias, né? E ele fica aí, imagina que ele não escova nem uma vez, nunca, assim, o quanto de pelo que fica ali que esse gato ingere e a gente não tá sabendo. especialmente as pessoas que não fizerem uma boa adaptação com a escova, não vai logo aí todo lambão, vou-te escovar, puf, não, tem que ser uma aprendizagem. Por exemplo, às vezes a escova, a primeira escova não é adequada, esta é a segunda escova que eu comprei, a primeira não tinha, não sei se conseguem ver aqui as primeiras bolazinhas, portanto ela mordia-me, agora ela já vem e já pede para escovar. Portanto, antes passou numa situação que era bastante desagradável e agora passa que ela sente prazer a escovar e a minha casa e o meu aspirador agradecem. As pessoas têm medo de dar medicação aos seus gatos. Qual é o conselho que podes dar às pessoas? Eu não quero dar ansiolíticos ao meu gato. Qual é o conselho que podes dar às pessoas para tranquilizá-las? Se estamos falando de problemas fisiológicos, né, de patologias fisiológicas, existem problemas que só podem ser resolvidos com terapia medicamentosa. Então, se o Uhum, tutor for aquela pessoa que tem resistência a dar medicamento para o seu animal, precisa ser conversado
e que ele deve assumir os riscos, porque se existe problema e existe uma solução, que é através de remédio, e só através de remédio a gente precisa passar o tratamento, né? Então, assim, é uma questão de conversa, né, entre o tutor e o veterinário, e avaliar o que o animal precisa e deve ser feito o que precisa para o animal ser curado, ser tratado, enfim. Isso. Quando estamos falando de problemas emocionais, a gente geralmente só entra com a terapia medicamentosa em último caso, quando a gente percebe que apenas a terapia comportamental não está não está fazendo o efeito que a gente gostaria. Então a gente entra com a terapia medicamentosa, mas nem sempre é necessário. Muitas vezes, inclusive, não é necessário. Só uma mudança ali no ambiente, retirar os estímulos estressores e enfim, uma terapia comportamental acompanhada, a gente consegue fazer esse tratamento direitinho, mas existem casos que a gente precisa fazer associação com medicamentos. Mas também é outra coisa que precisa ser conversado entre o veterinário e o tutor, e mais uma vez, fica por conta do tutor, se ele decide que não vai fazer naquele animal, a responsabilidade é dele, mas se faz necessário, sim. Exatamente. Qualquer dúvida, se vocês não têm confiança no vosso veterinário, vocês procurem, por exemplo, outro profissional. É importante que vocês gostem da pessoa que está a tratar do vosso animal, e isto também se aplica a um médico de família, ao teu próprio médico. Se não sentes confiança, se quando fazes uma pergunta ele é redundante a responder-te, tipo, é a tua saúde, é a saúde do teu animal, tu tens de confiar nele, estás a confiar a tua vida e a tua saúde nesse profissional. Portanto, se procura alguém que realmente te faça confiança, que se tu perguntas A, B e C, essa pessoa vai te responder, porque te garanto que um bom profissional em qualquer área, ele vai-te responder às tuas perguntas sem problema nenhum. Pelo contrário, o facto do doente e o paciente estão esclarecidos vai ajudar muito melhor o tratamento e as coisas vão fluir muito melhor. Mas já agora, Alice, diz onde é que as pessoas podem te encontrar, onde é que é o teu consultório? Então, atualmente eu trabalho em Curitiba, no Paraná, aqui no Brasil. Mas vocês podem me contatar pelo Instagram, @LaísBarbosaVetCat, e a gente pode conversar, tirar dúvidas, se for o caso, se precisar de algum acompanhamento, uma consultoria comportamental também, só entrar em contato. Exatamente. Portanto, pessoal da Curitiba, vão ter com a Laís. E já agora, se és novo no canal, subscreve, deixa nos comentários qual é o teu maior desafio ou qual foi a tua parte favorita deste vídeo, ok? E obrigada por assistir, até ao próximo vídeo.